Meu nome é Márcia, tenho 47 anos hoje e preciso contar uma história que vai chocar vocês. Nasci em 1978 em Anápolis, Goiás, numa casa de madeira que nem banheiro tinha. Meu pai era mecânico e bebia todo dia. Minha mãe costurava para fora e chorava assistindo Vale Tudo na televisão. A vida lá em casa era um inferno desde criança. Meu pai chegava bêbado e batia na minha mãe com cabo de vassoura. Eu dormia no chão de terra batida e comia resto de comida quando tinha. A água que a gente bebia vinha de poço sujo. Era uma miséria que vocês nem imaginam. Quando eu tinha 12 anos, em 1990, minha mãe arrumou um namorado, o Sérgio. Ele bebia igual meu pai e ficava olhando para mim de um jeito estranho. Uma noite, minha mãe tinha ido comprar remédio na farmácia. Eu estava assistindo Pantanal quando ele chegou cambaleando. Estava completamente bêbado e com os olhos vermelhos. "Vem cá, menina." Ele falou com a voz pastosa. Eu tentei correr, mas ele me segurou pelo braço. Foi naquela noite que minha infância morreu para sempre. Ele me estuprou brutalmente em cima do colchão velho, enquanto a Cristiana Oliveira brilhava na tela da TV. Eu sangrava e chorava, mas ninguém me ouviu gritar. Depois daquele dia horrível, eu comecei a me cortar com gilete nas coxas. Era a única forma de aliviar a dor que sentia por dentro. Toda vez que via aquelas atrizes lindas na televisão, eu jurava: um dia eu vou ser rica e poderosa igual elas. Não importa o preço que eu tenha que pagar. Essa frase ecoava na minha cabeça todos os dias. Sérgio continuou me abusando por anos. Minha mãe fingia que não sabia de nada. Eu vivia com medo, mas também com uma raiva enorme crescendo no peito. Queria sair daquela vida miserável de qualquer jeito. Sonhava em ser atriz como Regina Duarte e Glória Pires que eu via nas novelas. A situação ficou ainda pior quando meu pai descobriu que eu queria ser atriz. Ele me deu uma surra terrível e gritou: "Atriz é vagabunda, você vai trabalhar na roça." Naquela noite, ouvi ele conversando com um caminhoneiro sobre me vender. Falavam de dinheiro, de me levar embora. Eu senti um frio na barriga. As marcas de cigarro que meu pai fazia no meu braço ainda doíam. Ele dizia que era para eu aprender a não sonhar alto. Gente pobre não vira artista, ele repetia batendo em mim. Mas aquilo só alimentava mais ainda minha revolta. Eu olhava para aquelas cicatrizes e prometia a mim mesma que um dia ia me vingar. Em dezembro de 1994, ouvi meu pai falando ao telefone sobre me entregar para uns homens. Ele estava negociando meu corpo por R$ 500. Naquela madrugada, peguei os únicos R$ 50 que tinha escondido debaixo do colchão. Coloquei minhas poucas roupas numa sacola de feira. Era agora ou nunca. No dia 15 de janeiro de 1995, às 4 horas da manhã, fugi de casa. Tinha apenas 17 anos e um sonho louco na cabeça. Peguei o primeiro ônibus para São Paulo com aqueles R$ 50 suados na mão. Olhei pela janela vendo Anápolis ficar para trás. Nunca mais queria ver aquele lugar maldito. Durante a viagem de 12 horas, ficava imaginando minha vida nova. Ia chegar em São Paulo, fazer testes, virar atriz famosa. Como eu era ingênua! Não fazia ideia do inferno que me esperava. Não sabia que para realizar meus sonhos, eu teria que vender muito mais que meu corpo. Teria que vender minha própria alma. A rodoviária do Tietê estava lotada quando cheguei. Eram 8 horas da noite e eu não conhecia ninguém. Segurei firme na minha sacola de feira e olhei para aquela multidão. São Paulo era imenso, assustador. Mas era a minha única chance de escapar do inferno que eu vivia. Não imaginava que estava entrando num inferno ainda maior. Cheguei em São Paulo sem conhecer ninguém e com apenas R$ 50 no bolso. A primeira noite dormi na Estação da Luz, no chão gelado junto com outros moradores de rua. O cheiro de urina era insuportável e os ratos passavam por cima das minhas pernas. Acordei toda mordida por pulgas e com o corpo dolorido. Era janeiro de 1995 e o frio de São Paulo cortava até os ossos. Nos primeiros dias,
Procurei emprego em todos os lugares. Você tem experiência? Perguntavam. Eu era só uma menina de 17 anos do interior, sem nem segundo grau completo. Comecei a comer lixo dos restaurantes e beber água das poças da chuva. Minha barriga doía de fome e eu chorava escondida pensando nas novelas que passavam na TV. Foi na região da Boca do Lixo que conheci outras meninas na mesma situação. Se você quer comer, tem que fazer programa, me disse a Carla, uma menina de 15 anos viciada em cola. É R$5 por programa. Dá para comprar um lanche. Eu tinha nojo só de pensar, mas a fome era mais forte. Aos poucos, fui cedendo à pressão da sobrevivência. Meu primeiro programa foi com um homem de 60 anos no Cine Marrocos. Ele cheirava mal e tinha as mãos sujas de graxa. Me deu R$5 e disse, você é novinha, vale mais. Saí de lá me sentindo suja por dentro e por fora. Usei o dinheiro para comprar um pão e chorei até dormir no chão frio da estação. Os meses foram passando e eu fui me acostumando com aquela vida. Fazia programa para comer, dormia na rua, tomava banho na torneira do banheiro público. Era 1996, quando conheci o Roberto, um homem de 55 anos que se dizia diretor da Manchete. Eu posso te fazer famosa, bonita, ele falava com um sorriso falso. Mas primeiro, você precisa fazer uns filmes para eu ver seu talento. Roberto me levou para um porão na Rua Augusta que cheirava a mofo e tinha apenas um colchão velho no chão. É aqui que a gente faz os testes. Ele mentiu. Havia uma câmera velha num tripé e 2 lâmpadas fracas iluminando o ambiente. Ele me drogou com um comprimido dissolvido na água. É vitamina para você ficar mais bonita no filme, dizia rindo. Quando acordei, estava sendo estuprada por 3 homens enquanto Roberto filmava tudo. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Estavam fazendo um filme pornográfico e eu era só uma boneca nas mãos deles. Roberto vendia essas fitas VHS para cinemas pornôs por R$100 cada. Eu não via 1 centavo e ainda apanhava se reclamasse. Foi nessa época que comecei a usar crack para aguentar aquela vida. A primeira vez foi numa tarde de dezembro de 1996, quando uma menina me ofereceu. Você esquece tudo, fica no mundo da lua, ela disse acendendo a pedra. 2 tragadas e eu senti como se estivesse flutuando. A dor sumiu, o medo sumiu, mas o vício chegou para ficar. Em dezembro de 1996, tive uma overdose terrível. Estava fumando crack há 3 dias seguidos sem comer nada. De repente, meu coração disparou e eu caí no chão convulsionando. As outras meninas me levaram para o Hospital das Clínicas. Os médicos disseram que eu morri por 4 minutos. Vi demônios horríveis me arrastando para baixo até uma luz me puxar de volta. Quando voltei do hospital, descobri que estava grávida. O pai podia ser qualquer um dos homens que abusaram de mim. Não tinha dinheiro para fazer aborto em clínica particular. Uma mulher me levou numa casa no Brás, onde fazia um aborto clandestino. Era uma mesa de cozinha suja, com instrumentos enferrujados. O procedimento foi feito sem anestesia numa mesa imunda. Eu gritei de dor, enquanto a mulher mexia dentro de mim com instrumentos sujos. Sangrei muito e quase morri de hemorragia. Fiquei 3 dias entre a vida e a morte numa cama fedorenta. Quando melhorei, me senti mais morta que viva. Havia perdido meu filho e minha dignidade. Em 1997, assistindo Torre de Babel, numa TV velha de uma lanchonete, vi a Vera Fischer brilhando na tela. Ela era linda, rica, famosa, tudo o que eu queria ser. Ali, sentada no chão sujo da Boca do Lixo, viciada em crack sem nenhuma perspectiva, tomei uma decisão. Faria qualquer coisa para sair daquela vida. Absolutamente qualquer coisa. Não sabia que o diabo estava me ouvindo. Era 31 de outubro de 1997, Halloween, e eu estava no fundo do poço. Tinha 19 anos e vivia há quase 3 anos nas ruas de São Paulo.
Meu corpo estava destruído pelo crack, meu rosto cheio de feridas, e eu pesava apenas 42 quilos. Naquela madrugada fria, caminhei até o vale do Anhangabaú, decidida a acabar com tudo. Não aguentava mais viver como um zumbi humano. Eram quase 2 horas da manhã quando cheguei no viaduto do chá. As ruas estavam desertas e um vento gelado cortava meu corpo magro. Subi na grade de proteção e olhei lá embaixo. Era bem alto. Pelo menos vai ser rápido, pensei. Fechei os olhos e respirei fundo, me preparando para pular. Era minha última chance de encontrar paz. Quando ia me soltar da grade, senti uma força invisível me puxando para trás. Foi como se mãos geladas me segurassem pelos ombros e me jogassem no chão. Caí de costas no concreto e senti um frio sobrenatural tomar conta do meu corpo. O ar ficou pesado e difícil de respirar. Algo estava acontecendo. Algo que eu não conseguia explicar. De repente, todas as luzes da rua começaram a piscar de forma estranha. Os postes acendiam e apagavam numa sequência que parecia proposital. Os poucos cães que estavam na região começaram a uivar desesperadamente, como se estivessem vendo algo terrível. O silêncio da madrugada foi quebrado por esse coro assustador de latidos e uivos vindos de todos os lados. Foi então que vi os pombos. Eles começaram a cair mortos do céu, um por um, como se algo estivesse matando eles no ar. O cheiro... Meu Deus, o cheiro era insuportável. Era como enxofre misturado com carne podre. Cobri o nariz com a manga da blusa suja, mas o fedor entrava pelos poros da minha pele. Eu sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. Um Mercedes-Benz 500 preto apareceu do nada, deslizando silenciosamente pela rua vazia. O carro era impecável, brilhando como se fosse novo, completamente fora de lugar naquele cenário de miséria. Parou bem na minha frente e a porta do motorista se abriu sozinha. Não havia ninguém dirigindo, mas o motor continuava ligado. Meu coração disparou de medo. Uma mulher saiu do banco traseiro com uma elegância assustadora. Ela tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque perfeito e usava um casaco de pele caríssimo. Mas os olhos dela eram completamente negros, sem pupila, sem íris, só escuridão pura. Na testa, uma cicatriz em formato de pentagrama brilhava como se fosse tatuagem fresca. Márcia. Ela disse meu nome com uma voz doce, mas que ecoava de forma estranha. Eu sei exatamente quem você é e o que você quer. Suas unhas eram longas e pintadas de vermelho sangue, pareciam garras afiadas. Quando ela se aproximou, senti o cheiro de enxofre ficar ainda mais forte. Minha pele se arrepiou toda e comecei a tremer sem parar. Como você sabe meu nome? Perguntei com a voz trêmula. Ela sorriu mostrando dentes perfeitos e brancos demais para serem humanos. Eu sei de tudo sobre você, querida. Sei que você quer sair dessa vida miserável. Sei que você sonha em ser famosa e rica como as atrizes que vê na televisão. Era impossível ela saber disso, mas estava falando a pura verdade. Meu nome é Helena e eu posso realizar todos os seus sonhos, continuou com aquela voz hipnotizante. Tenho um clube na Vila Olímpia, o Clube Lilith. É um lugar especial onde pessoas especiais como você encontram seu verdadeiro destino. Ela estendeu a mão com as unhas vermelhas na minha direção. Você quer vir comigo conhecer? Posso mudar sua vida esta mesma noite. Uma voz dentro da minha cabeça sussurrava. Vai com ela, Márcia. Ela tem o que você sempre quis. Não era minha voz. Era como se alguém estivesse falando diretamente no meu cérebro. Eu sabia que deveria correr, mas meus pés não se mexiam. O desespero de 3 anos nas ruas era maior que o medo. O que eu preciso fazer? Perguntei tremendo. Apenas confiar em mim, Helena respondeu, abrindo a porta traseira do Mercedes. No meu clube, sonhos se tornam realidade para quem tem coragem de pagar o preço certo.
O interior do carro era todo em couro vermelho e cheirava a rosas, completamente diferente do fedor de enxofre que vinha dela. Olhei para trás uma última vez, vendo a grade do viaduto onde quase me matei. Entrei no carro sem saber que estava entrando no inferno. O Mercedes deslizou pelas ruas vazias de São Paulo até parar numa mansão gigantesca na rua Gabriel Monteiro da Silva, no Morumbi. Era uma construção imponente com portões dourados e jardins perfeitamente cuidados. Helena me disse que aquela propriedade valia 20 milhões de reais. Bem-vinda ao Clube Lilith, ela falou com um sorriso que me deu arrepios. Aqui é onde sonhos se tornam realidade. Entramos por um hall de mármore branco com lustres de cristal que deviam custar uma fortuna. As paredes eram decoradas com quadros antigos e havia estátuas douradas espalhadas por todos os cantos. Os móveis eram banhados a ouro e os tapetes persas cobriam símbolos estranhos gravados no chão. Eu nunca tinha visto tanto luxo na minha vida. Era como entrar num palácio de filme. Venha, quero te mostrar uma coisa especial, Helena disse, me guiando por uma escada de mármore que descia para o subsolo. Com cada degrau, o ar ficava mais pesado e o cheiro de enxofre voltava. Chegamos numa porta de madeira escura com símbolos estranhos entalhados. Ela abriu com uma chave dourada e acendeu as luzes. Minha boca se abriu de espanto e terror. Era um templo satânico completo. O altar era feito de mármore negro com pentagramas dourados gravados por toda a superfície. Velas negras queimavam em castiçais de prata, criando sombras dançantes nas paredes. No centro, havia um círculo vermelho pintado no chão, com símbolos que eu nunca tinha visto. O teto tinha pinturas de demônios e anjos caídos numa batalha sangrenta. Impressionante, não é? Helena perguntou, caminhando até uma parede coberta por um armário de mogno. Ela abriu as portas e meu sangue gelou. Dentro havia 47 contratos amarelados guardados em tubos de vidro. Todos assinados com sangue, ela disse, tocando os pergaminhos com carinho. Cada um representa uma alma que escolheu a grandeza em vez da mediocridade. Helena pegou alguns contratos e mostrou para mim. Eu conseguia ver nomes que eu conhecia da televisão, apresentadores famosos da Globo, cantores sertanejos que tocavam no rádio, políticos que apareciam no jornal. Eles entenderam que para ter poder verdadeiro é preciso fazer sacrifícios. Ela explicou guardando os papéis. E agora chegou a sua vez, querida. Mas primeiro você precisa passar no teste. Helena continuou com um brilho sinistro nos olhos negros. Nem todas as meninas que trazem aqui têm a determinação necessária. Algumas falham, e bem, digamos que elas encontram outros destinos. Senti um frio na barriga, mas a ambição falou mais alto. Depois de 3 anos na miséria, eu estava disposta a qualquer coisa. Helena me levou para outra sala onde havia uma gaiola dourada no centro. Dentro, uma pomba branca batia as asas nervosamente. Seu teste é simples, ela disse, entregando a chave da gaiola na minha mão. Pegue essa pomba e mate ela com suas próprias mãos. Estrangule até parar de se mexer. É um símbolo da sua disposição para abandonar a inocência. Minhas mãos tremeram quando abri a gaiola. A pomba era linda, com penas macias e olhos assustados. Eu não consigo, murmurei, olhando para o bichinho indefeso. Helena riu friamente. 2 outras meninas disseram a mesma coisa. Sandra e Fernanda, elas falharam no teste. Ela apontou para 2 fotos na parede de meninas sorridentes. Nunca mais foram vistas. O medo tomou conta de mim. Se eu não matasse aquela pomba, eu podia acabar como Sandra e Fernanda. Com as mãos tremendo, peguei o pescoço delicado da ave. Ela piou desesperadamente, tentando se libertar. Fechei os olhos e apertei. Apertei até sentir os ossinhos se quebrando. Quando abri os olhos, a pomba estava morta nas minhas mãos ensanguentadas. Perfeito! Helena bateu palmas com satisfação.
Você tem o que é preciso, Márcia. Agora posso fazer minha proposta oficial. Ela limpou o sangue das minhas mãos com um pano de seda. Te oferecemos 10 anos de fama absoluta. Você será mais famosa que Regina Duarte, mais rica que Glória Menezes. Será a rainha da dramaturgia brasileira. E qual é o preço? Perguntei ainda tremendo, com o sangue da pomba grudado debaixo das minhas unhas. Helena sorriu, mostrando aqueles dentes brancos demais. Sua alma, querida. Em janeiro de 2008, no dia do seu aniversário de 30 anos, você morrerá e virá servir a Nossa Senhora Lilith como súcubus no reino das trevas. Será nossa escrava sexual por toda a eternidade. Meu coração disparou, mas a fome de fama era mais forte que o medo. Helena marcou o ritual para a lua nova de dezembro, na véspera do ano novo de 1998. É o momento perfeito, ela explicou. Quando um ano morre e outro nasce, o véu entre os mundos fica mais fino. Passei aqueles dias na mansão me preparando, tomando banhos com ervas estranhas e jejuando. Meu corpo estava sendo purificado para algo que eu ainda não entendia completamente. Na noite de 31 de dezembro de 1997, às 11 horas, começaram a chegar carros luxuosos na mansão. Mercedes, BMWs, Audis, todos pretos com vidros escuros. Eu espiava pela janela e via pessoas elegantes entrando pela porta principal. Reconheci alguns rostos da televisão, apresentadores da Globo e da Record que eu assistia quando tinha TV. Era surreal ver aquelas celebridades ali. Helena me vestiu com um vestido branco comprido que parecia de primeira comunhão. Branco para simbolizar sua pureza antes da transformação. Ela disse, penteando meus cabelos, colocou uma coroa de flores na minha cabeça e pintou símbolos estranhos nas minhas mãos com tinta vermelha. Hoje você nasce de novo, Márcia. Hoje você se torna imortal. Descemos para o templo às 11h30 da noite. Havia pelo menos 50 pessoas vestidas com túnicas pretas e máscaras douradas. Todos formavam um círculo ao redor do altar de mármore negro. No centro, um bode preto estava amarrado e balindo desesperadamente. Velas negras iluminavam a cena, criando sombras dançantes nas paredes. O cheiro de incenso misturado com enxofre era enjoativo. Irmãos e irmãs, Helena gritou, levantando os braços. Hoje oferecemos uma nova alma, a Nossa Senhora Lilith. Todos começaram a cantar em latim, numa melodia hipnotizante que ecoava pelas paredes de pedra. Eu estava no centro do círculo, tremendo de medo e frio. O bode me olhava com olhos assustados, como se soubesse o que ia acontecer. Um homem mascarado se aproximou com uma adaga de prata brilhante. Sem hesitar, cortou a garganta do bode num movimento rápido. O sangue jorrou quente no altar e respingou no meu vestido branco. O animal convulsionou por alguns segundos antes de morrer. Helena pegou uma taça de ouro e encheu com o sangue fresco que ainda escorria. Beba! Ela ordenou, estendendo a taça na minha direção. O sangue estava quente e tinha um gosto metálico horrível. Engoli fazendo força para não vomitar. Agora você está conectada ao reino animal, Helena explicou pegando a taça vazia. Mas ainda falta o mais importante, sua própria essência. Helena me levou até uma mesa lateral, onde havia instrumentos estranhos de prata. Pegou uma agulha fina e espetou meu dedo indicador. Algumas gotas do meu sangue pingaram numa pequena tigela de ouro. Mas precisamos de algo mais íntimo, ela disse com um sorriso macabro. Você está menstruada, não está? Eu estava mesmo no segundo dia do ciclo. Tire a calcinha, Helena ordenou. Com as mãos tremendo de vergonha, obedeci. Ela colocou um recipiente entre minhas pernas e coletou sangue menstrual numa seringa. Sangue da vida, sangue da criação, sangue da mulher. Ela cantou, misturando tudo numa tigela dourada.
O líquido vermelho brilhava à luz das velas como uma poção mágica. Um pergaminho antigo foi desenrolado no altar. Estava escrito em latim com letras douradas que brilhavam sozinhas. Helena mergulhou uma pena de corvo na mistura de sangues e me entregou. Assine seu nome aqui. Ela apontou para uma linha no final do documento. Com isso, você aceita 10 anos de fama em troca da sua alma eterna. Peguei a pena com mãos trêmulas. Era minha última chance de desistir, mas a ambição foi mais forte. Escrevi Márcia com letras trêmulas, usando meu próprio sangue como tinta. No momento que terminei de assinar, senti algo gelado e viscoso entrando pela minha boca. Era como uma serpente de gelo deslizando pela minha garganta até chegar no estômago. Nesse instante, minha pupila direita ficou vermelha permanentemente e uma dor insuportável atravessou meu corpo. Caí no chão convulsionando enquanto todos gritavam: Ave Lilith! Ave Lilith! Sentia como se algo estivesse rasgando minha alma por dentro. Eram exatamente meia-noite quando acordei. 1998 havia chegado e comigo uma nova criatura estava nascendo. Eu não era mais humana. No dia 2 de janeiro de 1998, apenas 2 dias após o ritual, meu telefone tocou às 7 horas da manhã. Era alguém da produção da Globo ligando para mim. Márcia, aqui é da produção de Corpo Dourado. A atriz principal sofreu um acidente de carro ontem e precisa ser substituída imediatamente. Você pode vir fazer um teste hoje às 14 horas? Eu quase desmaiei. Como eles conseguiram meu número? Chegando no Projac, fui direto para a sala do diretor Carlos Manga. Ele estava conversando com outros produtores quando entrei. No momento que nossos olhos se encontraram, ele parou de falar no meio da frase. Seus olhos ficaram vidrados, como se estivesse hipnotizado. É ela, ele murmurou para os outros. Cancelem os outros testes. Márcia é nossa nova protagonista. Durante as primeiras semanas de gravação, percebi que algo estranho estava acontecendo comigo. Quando olhava nos olhos das pessoas, conseguia ver coisas, pecados escondidos, medos secretos, desejos proibidos. Era como se suas almas fossem livros abertos na minha frente. O Tony Ramos, por exemplo, ficava visivelmente perturbado quando contracenava comigo, suando frio sem motivo aparente. Minha beleza também mudou de forma sobrenatural. Nunca envelhecia. Feridas saravam em horas e meu cabelo crescia perfeito sem precisar de cabeleireiro. Durante as gravações de Laços de Família, em 2000, outras atrizes comentavam entre si: a Márcia não parece humana. Tem algo estranho nela. Eu ouvia tudo, porque minha audição tinha ficado aguçada demais. As manifestações sobrenaturais começaram a aparecer nos estúdios. Câmeras falhavam misteriosamente quando eu passava perto, microfones captavam estática estranha e lâmpadas queimavam sem explicação. O pessoal técnico sussurrava que eu era amaldiçoada. Uma vez, durante o Clone, em 2001, consegui fazer uma garrafa de água levitar apenas olhando para ela. Ninguém viu, mas eu sabia que meus poderes estavam crescendo. Meu camarim virou um lugar temido pelos funcionários. Objetos se moviam sozinhos quando eu estava nervosa, e todos sentiam um frio estranho ao entrar lá. Giovanna Antonelli uma vez me disse: Márcia, quando fico perto de você, sinto como se alguém estivesse me observando. É muito assustador. Ela não sabia que demônios realmente me acompanhavam o tempo todo. O que mais me assustava era meu poder de sedução. Conseguia fazer qualquer ator se apaixonar por mim apenas sussurrando no ouvido. Era como se minha voz carregasse uma magia negra irresistível. Reinaldo Gianecchini chegou a desmaiar depois que murmurei algumas palavras em sua orelha durante uma cena romântica. Os médicos não conseguiram explicar o que aconteceu com ele. Nas madrugadas, quando chegava no meu apartamento na Barra da Tijuca, eles apareciam.
Demônios com formas humanas, vestidos como executivos elegantes. Márcia, eles diziam com vozes que ecoavam. É hora de trabalhar para nós. Me obrigavam a seduzir pessoas específicas, políticos, empresários, outros artistas. Era como se eu fosse um anzol humano para pescar almas. Uma noite em 2002, durante Esperança, eles me mandaram seduzir um senador importante do PSDB. Faça ele se apaixonar por você, ordenaram. Precisamos dele no nosso lado. Usei meus poderes sobrenaturais para deixá-lo completamente obsessivo. Em uma semana, ele estava fazendo qualquer coisa que eu pedisse. Era assim que o reino das trevas expandia sua influência no mundo. O mais perturbador era sentir minha humanidade desaparecendo aos poucos. Não conseguia mais chorar de verdade, não sentia compaixão por ninguém, e até mesmo rir se tornou impossível. Era como se minha alma estivesse congelando por dentro. Quando assistia a outras pessoas demonstrando emoções genuínas, sentia uma inveja doentia. Eu tinha trocado minha humanidade pela fama. Em 2003, durante as gravações de Mulheres Apaixonadas, comecei a falar línguas estranhas, sem perceber. Eram idiomas que eu nunca havia escutado, mas saíam da minha boca naturalmente. Um dia, o Manuel Carlos me perguntou: Márcia, que língua você estava falando agora há pouco? Eu nem sabia que tinha falado algo diferente. Os demônios estavam usando minha voz mesmo durante o dia. Os 5 primeiros anos do pacto estavam sendo incríveis profissionalmente. Eu era a atriz mais cobiçada do Brasil, ganhava fortunas, morava numa cobertura luxuosa, mas por dentro eu estava morta. À noite, olhava no espelho e via minha pupila vermelha brilhando no escuro. Era o lembrete constante de que minha alma não me pertencia mais. E o pior estava por vir. Durante as gravações de Mulheres Apaixonadas, em 2003, conheci a Patrícia, uma atriz de 28 anos que fazia par romântico com o Reinaldo Gianecchini. Ela era a única pessoa que não se sentia intimidada na minha presença. Você tem algo diferente, Márcia, ela dizia rindo, mas gosto de você mesmo assim. Patrícia se tornou minha primeira amiga verdadeira em anos, e isso foi sua perdição. As manifestações sobrenaturais nos estúdios estavam ficando impossíveis de esconder. Câmeras do Projac captavam sombras demoníacas se movendo ao meu redor durante as gravações. O pessoal técnico sussurrava que eu era assombrada. Uma vez, durante uma cena romântica, todos os microfones captaram vozes sussurrando em aramaico. A produção teve que refazer a cena 3 vezes até conseguir um áudio limpo. Patrícia começou a perceber que algo estava muito errado comigo. Ela me viu conversando sozinha no camarim várias vezes. Com quem você estava falando, Márcia? Ela perguntava. Eu dizia que estava ensaiando o texto, mas ela não acreditava. Uma noite ela me seguiu até o estacionamento e viu quando objetos começaram a voar ao meu redor. Garrafas de água, cadeiras, scripts, tudo levitando sozinho. Meu Deus, Márcia, o que está acontecendo com você? Patrícia gritou correndo até mim. Eu estava no meio de um ataque de fúria porque um funcionário havia me contrariado. Meus poderes demoníacos estavam descontrolados e eu nem percebia. Você precisa de ajuda espiritual, ela disse me abraçando. Isso não é normal. Tem algo maligno te seguindo. Patrícia começou a pesquisar sobre possessões e influências demoníacas. Ela trouxe livros cristãos para mim e tentava me convencer a procurar um padre. Márcia, você vendeu sua alma para alguém, não vendeu? Ela perguntou numa tarde de outubro de 2003. Meus olhos ficaram vermelhos de raiva e eu gritei, não se meta na minha vida. Joguei ela contra a parede usando apenas a força do pensamento. Durante as gravações de Senhora do Destino em 2004, as manifestações ficaram ainda piores. Objetos voavam pelos estúdios quando eu ficava nervosa, e microfones captavam vozes demoníacas sussurrando meu nome.
O Reinaldo Gianecchini chegou a ter ataques de pânico inexplicáveis depois de contracenar comigo. Quando olho nos seus olhos, sinto como se estivesse vendo o inferno. Ele confidenciou para Patrícia. Patrícia descobriu sobre Helena e o Clube Lilith através de suas pesquisas. Ela encontrou relatos de outras meninas que haviam desaparecido depois de frequentar a mansão no Morumbi. Márcia, essa Helena é uma bruxa satânica. Ela fez você assinar um pacto demoníaco. Patrícia chorava, tentando me convencer a procurar ajuda. Você ainda pode se libertar. Jesus pode quebrar qualquer corrente. Uma noite de dezembro de 2004, Patrícia invadiu meu apartamento com um padre. Vamos fazer uma oração de libertação, ela disse. Mas quando o padre começou a orar, todos os objetos da sala começaram a voar. Copos se quebraram, quadros caíram das paredes e eu comecei a falar em línguas demoníacas. Sai de perto de mim! Gritei com uma voz que não era minha. O padre saiu correndo de medo. Os demônios que me visitavam ficaram furiosos com a interferência de Patrícia. Ela está atrapalhando nossos planos, eles sussurravam nas madrugadas. Precisa ser eliminada antes que cause mais problemas. E eu implorava para eles não machucarem minha única amiga. Por favor, deixem ela em paz, eu faço qualquer coisa. Mas eles apenas riam com sons que gelavam minha alma. No dia 15 de março de 2005, Patrícia me ligou chorando. Márcia, estou vendo coisas horríveis. Demônios estão me perseguindo pela cidade. Ela estava dirigindo pela linha amarela, voltando de uma reunião com um exorcista. Eles estão no meu carro, socorro! Foi a última coisa que ouvi antes da ligação cair. Meu coração gelou de pavor. O acidente foi inexplicável. O carro de Patrícia capotou 7 vezes na linha amarela sem motivo aparente. As câmeras de segurança da via mostraram imagens perturbadoras. Sombras enormes ao redor do veículo momentos antes do acidente. Os investigadores não conseguiram explicar como um carro em linha reta, sem outros veículos por perto, podia ter perdido o controle assim. Patrícia morreu na hora com um traumatismo craniano. No funeral, eu chorei lágrimas de sangue, literalmente. Meus olhos sangravam enquanto eu soluçava ao lado do caixão. Foi culpa minha, eu sussurrava. Ela morreu por minha causa. Helena apareceu no cemitério vestida de preto, sorrindo friamente. Agora você entende as consequências de desafiar nosso poder. Ela murmurou no meu ouvido antes de desaparecer entre os túmulos. A partir daquele dia, entendi que não havia volta. Qualquer pessoa que tentasse me ajudar, morreria. Eu estava sozinha, presa num pacto que estava me consumindo viva, e ainda faltavam 3 anos para o prazo final. 3 anos que se transformariam no meu inferno pessoal na Terra. Após a morte da Patrícia, minha vida se transformou num pesadelo constante. Era 2005 e eu estava no auge da carreira com América, mas por dentro estava apodrecendo. Os demônios não me davam mais trégua. Apareciam até durante as gravações, sussurrando ameaças no meu ouvido. Faltam apenas 3 anos, Márcia, eles diziam rindo. Sua alma já está meio morta mesmo. Em setembro de 2005, comecei a sentir dores terríveis no baixo ventre. Era como se algo estivesse me corroendo por dentro com ácido. Fui ao hospital sírio-libanês e os médicos fizeram todos os exames possíveis. Quando o resultado saiu, o Dr. Roberto ficou pálido. Márcia, isso é impossível. Você tem um tumor no útero, mas ele está crescendo em formato de pentagrama perfeito. O tumor era diferente de qualquer coisa que a medicina já havia visto. Nos exames de tomografia, aparecia claramente um pentagrama de 5 pontas feito de células cancerígenas. Os médicos chamavam colegas do mundo inteiro para ver as imagens. Em 30 anos de medicina, nunca vi nada assim, dizia o Dr. Roberto balançando a cabeça. É como se fosse uma marca. Uma assinatura de algo sobrenatural. O mais assustador
era que o tumor pulsava como um coração. Durante os ultrassons, dava para ver e ouvir as batidas ritmadas. Thump, 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 como se fosse um bebê demoníaco crescendo dentro de mim. Os enfermeiros se recusavam a ficar sozinhos comigo durante os exames. Eles sentiam presenças malignas no quarto e alguns chegaram a desmaiar de medo. Quando eu vomitava, saía sangue misturado com símbolos estranhos. Não eram apenas coágulos. Eram desenhos perfeitos de cruzes invertidas, pentagramas e runas demoníacas que se formavam no vaso sanitário. Fotografei algumas vezes porque ninguém acreditaria se eu contasse. Era como se meu corpo estivesse expelindo a própria maldade que crescia dentro de mim. Os médicos do Sírio-Libanês começaram a relatar experiências estranhas quando me examinavam. O Dr. Carlos disse que sentia presenças sombrias toda vez que entrava no meu quarto. É como se algo estivesse me observando durante os procedimentos. Ele confidenciou para a enfermeira-chefe. Alguns aparelhos médicos falhavam misteriosamente quando me tocavam. Em março de 2006, recebi a pior notícia da minha vida. Minha irmã Joana havia me ligado chorando de Anápolis. Márcia, estou com muito medo. Tenho visto demônios pela cidade me seguindo. Ela estava dirigindo na Via Dutra voltando de uma viagem para São Paulo com minha sobrinha de 8 anos. Eles estão no carro comigo! Socorro! Foi sua última frase antes da linha cair. O acidente foi captado pelas câmeras de segurança da rodovia. As imagens mostravam o carro de Joana em alta velocidade sendo perseguido por sombras enormes que voavam ao redor do veículo. De repente, uma dessas sombras entrou pela janela e o carro saiu descontrolado da pista. Capotou por mais de 50 metros e explodiu em chamas. Minha irmã e sobrinha morreram carbonizadas. No funeral, Helena apareceu vestida como uma dama elegante. Suas tentativas de buscar ajuda espiritual estão custando vidas, querida. Ela sussurrou no meu ouvido enquanto eu chorava sobre os caixões. Cada pessoa que tentar te libertar morrerá de forma horrível. Você pertence a nós agora. Seus olhos negros brilharam de satisfação vendo meu desespero. Durante as gravações finais de América, em 2006, Lilith começou a aparecer fisicamente no meu camarim do Projac. Ela tinha 3 metros de altura, chifres curvos de cabra, seios nus e uma beleza hipnotizante misturada com terror puro. Janeiro de 2008, Márcia, ela dizia com voz que ecoava das profundezas. No dia do seu aniversário de 30 anos, você morrerá e virá servir eternamente como minha escrava sexual. O câncer avançava de forma sobrenatural. Em poucos meses, tinha tomado conta de todo o meu sistema reprodutivo. Os médicos disseram que eu não passaria do Natal de 2007. Meu útero estava literalmente apodrecendo vivo. Era a marca de Lilith, me consumindo por dentro. Enfermeiros relatavam que meu quarto no hospital ficava 15 graus mais frio e crucifixos derretiam quando pendurados na parede. Em dezembro de 2007, estava desenganada pelos médicos. Pesava apenas 38 quilos e tinha poucas horas de vida. Lilith aparecia todas as noites no hospital gritando: "Já é minha! Já é minha!" Os outros pacientes do andar ouviam gritos horríveis vindos do meu quarto, mas quando as enfermeiras chegavam, eu estava inconsciente. Era minha agonia final. E eu sabia que não haveria escape desta vez. Era 31 de dezembro de 2007, às 23 horas e 47 minutos. Eu estava internada no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, desenganada pelos médicos com apenas algumas horas de vida. Meu corpo de 38 quilos estava tomado pelo câncer pentagramático e eu mal conseguia respirar. Fora da janela, os preparativos para os fogos de Copacabana aconteciam, mas eu sabia que não veria 2008. Estava morrendo exatamente como Lilith havia prometido. De repente, as portas do hospital se abriram e entrou um padre idoso carregando uma maleta preta. Era o padre João Batista, da Igreja do Outeiro da Glória, com uns 70 anos e cabelos brancos. Ele caminhou direto até a recepção e disse:
Preciso ver Márcia Santos no quarto 312. O arcanjo Miguel me mostrou em visão que ela precisa de ajuda. A enfermeira tentou impedir, mas ele subiu mesmo assim. Quando o padre João entrou no meu quarto, os aparelhos médicos começaram a fazer alarmes estridentes. A temperatura ambiente caiu drasticamente e as luzes piscaram como se houvesse problemas elétricos. Márcia, ele disse, se aproximando da minha cama, vim aqui para te libertar das correntes do inferno. Abriu a maleta e tirou um crucifixo de prata, água benta e um livro de exorcismo antigo. Assim que ele começou a rezar em latim, minha boca se abriu sozinha e uma voz gutural saiu de dentro de mim. Ela é nossa, você não tem poder aqui, padre. Não era minha voz. Eram várias vozes demoníacas falando ao mesmo tempo. Meu corpo começou a levitar da cama enquanto objetos voavam pelo quarto. A cama batia contra a parede com força sobrenatural. O barulho era ensurdecedor. Todos os 5 andares do hospital ouviram os gritos demoníacos que saíam da minha garganta. Pacientes entraram em pânico, enfermeiros correram pelos corredores e os elevadores pararam de funcionar misteriosamente. Era como se o hospital inteiro estivesse sendo atacado por forças sobrenaturais. Alguns pacientes cardíacos tiveram infartos de susto. Padre João não parou de orar nem por um segundo. Ele gritava, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saiam dela. Borrifava água benta no meu corpo que fumegava como ácido. Minha pele fazia bolhas onde a água tocava. Eu gritava obscenidades em línguas que nem eu conhecia. Aramaico, latim arcaico, idiomas demoníacos que nunca existiram na terra. Às 2 horas da manhã, Helena apareceu fisicamente no quarto, tentando impedir o exorcismo. Ela materializou com chifres pequenos e olhos completamente vermelhos. Pare imediatamente! Ela gritou para o padre. Esta alma nos pertence por contrato assinado. Mas Padre João a enfrentou. Nenhum contrato supera o sangue de Jesus Cristo. Ela tentou atacá-lo, mas foi repelida por uma luz dourada que saía do crucifixo. Durante 6 horas consecutivas, a batalha espiritual continuou. Meu corpo convulsionava violentamente, eu falava em línguas estranhas e objetos continuavam voando pelo quarto. Às 4 horas da manhã, meu coração parou por 2 minutos. Os médicos declararam morte clínica, mas Padre João continuou orando sobre meu corpo sem vida. Jesus, não permita que esta alma se perca. Exatamente às 5 horas e 47 minutos da manhã, uma luz dourada ofuscante encheu o quarto. Jesus Cristo se materializou fisicamente ao lado da minha cama. Ele tinha cabelos castanhos, olhos doces, mas poderosos, e usava uma túnica branca. Nas suas mãos e pés, eu podia ver claramente as marcas dos pregos da crucificação ainda sangrando. Era a visão mais linda e aterrorizante da minha vida. Lilith! Jesus gritou com uma voz que fez o hospital inteiro tremer. Esta alma eu comprei com meu próprio sangue. Ele estendeu as mãos feridas na minha direção e um grito ensurdecedor ecoou pelos corredores. Era Lilith sendo expulsa à força do meu corpo. Senti algo se despedaçando dentro de mim, como correntes sendo quebradas uma por uma. Minha pupila vermelha voltou ao normal instantaneamente. Jesus tocou minha testa com sua mão perfurada e disse, filha, você está livre. Meu sangue pagou o preço da sua alma. Nesse momento, eu ressuscitei. Meu coração voltou a bater. Meus pulmões se encheram de ar e uma paz indescritível tomou conta de mim. Todos os médicos que entraram no quarto caíram de joelhos chorando. Era impossível explicar cientificamente o que havia acontecido. Às 6 horas da manhã de 1º de janeiro de 2008, fiz novos exames. O tumor pentagramático havia desaparecido completamente. Não havia nem cicatriz, nem rastro de câncer. Meu útero estava perfeito, como se nunca tivesse havido doença. Os médicos chamaram de remissão impossível e pediram para estudar meu caso. Eu havia morrido e ressuscitado.
literalmente nascido de novo no primeiro dia do ano. Quando saí do Hospital Copador no dia 2 de janeiro de 2008, eu era uma pessoa completamente diferente. Meu corpo havia sido curado milagrosamente, mas minha alma estava transformada. Pela primeira vez em 10 anos, consegui chorar lágrimas de alegria verdadeira. Sentia como se tivesse acabado de sair de um pesadelo que durou uma década inteira. Jesus havia me dado uma segunda chance de viver. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu empresário e cancelar todos os contratos com a Globo. Eu tinha um acordo milionário para protagonizar 3 novelas até 2010, mas renunciei a tudo. "Você está louca, Márcia", ele gritou pelo telefone. "São 15 milhões de reais. Eu apenas disse, alguns valores são mais importantes que dinheiro. Nunca mais quis pisar num estúdio de televisão. Doei todos os meus bens para a Pastoral da Criança e para orfanatos de todo o país. Apartamento na Barra da Tijuca, carros importados, joias, roupas de grife. Tudo foi vendido e o dinheiro destinado para crianças carentes. Fiquei apenas com uma mala de roupas simples e uma Bíblia que Padre João me deu. Era como se estivesse me livrando de tudo que tinha conexão com minha vida anterior." Helena foi presa em fevereiro de 2008 por uma operação da Polícia Federal que descobriu tráfico de menores e lavagem de dinheiro. A mansão no Morumbi foi lacrada e dezenas de pessoas importantes foram indiciadas. Mas 3 dias depois de ser presa, Helena simplesmente desapareceu da cela sem deixar rastros. As câmeras de segurança mostraram ela entrando, mas nunca saindo. Foi como se tivesse evaporado. Voltei para Anápolis em março de 2008 e comecei a frequentar a Igreja Batista Central da cidade. Lá conheci o pastor Miguel Santana, um homem simples de 35 anos que cuidava de um orfanato anexo à igreja. Ele não sabia quem eu era, nem se importava com minha fama passada. "O que importa é quem você é agora em Cristo", ele sempre dizia sorrindo. Nos casamos em dezembro de 2010. Miguel e eu decidimos adotar todas as 12 crianças órfãs que moravam no orfanato da igreja. Idades entre 4 e 15 anos, todas abandonadas ou que perderam os pais. Lucas, Ana, Pedro, Maria, João, Carla, Rafael, Beatriz, Daniel, Letícia, Gabriel e Sofia se tornaram meus filhos do coração. Nunca pensei que poderia ser tão feliz cuidando de crianças. Era meu chamado verdadeiro. Em 2011, fundamos o Ministério Águas Vivas de Libertação, numa casa simples no centro de Anápolis. Começou pequeno, mas logo pessoas de todo o Centro-Oeste vinham buscar ajuda espiritual. Eu contava meu testemunho e orava pelas pessoas que haviam feito pactos satânicos. Jesus me dava visões celestiais, mostrando exatamente onde estavam as correntes espirituais que precisavam ser quebradas. Nossos registros oficiais mostram números impressionantes. Em 17 anos de ministério, já libertamos 247 pessoas de pactos demoníacos. São 47 pais de santo, 23 babalorixás, 156 pessoas com Eju ou Pombagira, 89 envolvidos com tarô e cartomancia e 12 outros artistas famosos cujos nomes não posso revelar. A taxa de libertação completa é de 89,3% das pessoas que passam pelo nosso ministério. Um dos casos mais marcantes foi de Sandra, uma jovem de 19 anos que havia feito pacto para passar no vestibular de medicina. Ela chegou no ministério possuída, falando línguas estranhas e com força sobrenatural. Levou 8 horas de oração para libertá-la completamente. Hoje, ela é médica missionária no interior do Tocantins. "Você me salvou a vida, tia Márcia", ela sempre diz quando me visita. Atualmente peso 70 quilos e uso óculos para leitura, sinais normais de uma mulher de 47 anos. Jesus me devolveu minha humanidade completa, minhas rugas, meus cabelos grisalhos, minha barriga. Tudo isso representa a vida real, não a beleza artificial que o diabo me deu. Sou uma mulher normal, esposa e mãe.
que serve a Deus com alegria todos os dias. Ainda recebo visões celestiais regularmente. Jesus me mostra pessoas que estão em perigo espiritual e eu intercedo por elas em oração. Semana passada, ele me mostrou uma atriz da Globo atual que está passando pela mesma situação que eu passei. Não posso revelar o nome, mas estou orando para que ela busque libertação antes que seja tarde demais. O ministério continua crescendo. Temos planos de abrir uma filial em Brasília e outra em Cuiabá. Miguel diz que Deus está preparando uma grande colheita de almas. Você é prova viva de que não existe pecado maior que o amor de Jesus. Ele sempre fala no púlpito. Minha história inspira pessoas a não desistirem da fé, não importa quão fundo tenham caído. Hoje, olhando para trás, vejo como Deus usou até mesmo os momentos mais sombrios da minha vida para o bem. Se não tivesse passado pelo inferno, não saberia como tirar outras pessoas de lá. Cada cicatriz, cada lágrima, cada noite de terror se transformou em ferramenta para libertar vidas. Sou grata por estar viva e livre, servindo ao único Rei que vale a pena seguir, Jesus Cristo.